Mas vamos começar aqui o nosso papo, acompanhando aqui a ordem cronológica, começar a falar do jogo do Atlético, de sábado, que o Atlético, depois de 4 rodadas, né, Lucas? Sem vencer no Brasileiro, o Atlético conseguiu vencer o Atlético Goianiense. E eu queria saber do Bob, que trabalhou no fim de semana, começar por você, que é o nosso convidado, saber se convenceu, depois desse período aí em que o Atlético teve 3 empates, perdeu pro América, e o Atlético volta a vencer no Brasileiro. O Turco gostou do que viu, achou que o time voltou a ter intensidade, o que faltou nos jogos anteriores. Você acha que o Atlético jogou bem a ponto de convencer, não só por causa da vitória, mas pensando também no futebol? Acho que a gente tem que pensar 2 coisas. Primeiro, que ele voltou a colocar o que a gente pode considerar como o time principal. Então parou com aquela história de porque vai poupar, porque gira, porque faz não sei o quê. Claro que a gente entende que a questão física ela é importante, que a questão estratégica ela é importante. Hoje em dia é muito sofisticada a percepção do atleta, se ele vai estourar, se ele não vai estourar e tal. Mas tem que ter uma base do time. Essa base ela tem que ser mantida. E essa base ela mantém não só os jogadores, mas a ideia de jogo. E acho que ele fez isso. Ele botou o melhor Atlético que ele tinha para colocar, na melhor forma que tinha para jogar. Mas jogou contra um time da zona de rebaixamento. Essa não é a questão. É a forma como o time se mostrou em campo. Mantendo a intensidade desde o início do jogo. Hoje em dia a gente adora esses termos, né? Eu adoro falar esse negócio. Assim, o perde e pressiona, que nada mais é do que aquela marcação alta que os caras já faziam nos anos 80. Né? Não deixa o adversário sair jogando. Está mais perto do gol do adversário, portanto está mais longe do seu próprio gol. São conceitos muito simples no futebol, mas difíceis de ser aplicados. Você precisa de jogadores com muita confiança, com muito... E tem que ter um preparo físico. E tudo mais. Então eu acho que ele colocou o time para jogar assim, e o time respondeu dessa forma, não deixou o adversário jogar. E quando a peteca começou a cair, aí entrou o 12º, entrou a torcida. Aí a torcida levantou o time e o time voltou a fazer aquilo que tinha que fazer. Então, eu gostei da forma como o time jogou, independentemente de ter jogado contra um time da zona de rebaixamento, mas da maneira como ele se apresentou em campo. Quer dizer, buscando o jogo o tempo todo. Em nenhum momento o Atlético... Quando começou a cair fisicamente, aí veio uma energia especial da torcida e o time levou até o fim essa intensidade. Gostei por causa disso. E espero que o Atlético tenha... aprendido a lição de que se quer ser campeão de novo, precisa manter essa intensidade. Não vai ser campeão outra vez com a sombra do que aconteceu ano passado. Espero que o Turco tenha entendido isso. Agora, Lucas, você que trabalhou no jogo, na cobertura também, você acha que esse fator, por exemplo, a montagem do time, né, a volta do time titular, só foi um ingrediente a mais porque ele gostou da postura, né? Mas ao mesmo tempo colocou o time titular e já perdeu peças novamente, né? O caso do Keno. Mas o que você acha que foi o diferencial dessa vitória? Concorda tudo com o Bob ou acrescentaria alguma coisa? Concordo com o Bob, mas na minha visão, assim, eu acho que o principal diferencial foi o comportamento sem bola do Atlético, né? Eu acho que para além dos 6 jogos, né, que o Atlético vinha sofrendo gols, esse foi o primeiro num recorte de 7 jogos que o Atlético volta a terminar a partida sem sofrer gols. Como o Bob citou muito bem, o perde e pressiona foi muito bem executado, né? Quando a gente observava quando o Atlético perdia a bola, já tinham 3, 4 ali para fechar as opções de passe mais próximas do Atlético Goianiense. O Atlético conseguia com muita intensidade, com o Jair e com o Zarate muito protagonistas nesse sentido também, recuperar essa bola rapidamente. Tanto é que a única chegada de perigo do Atlético Goianiense acontece ali no primeiro minuto de jogo, uma arrancada pela esquerda ali do Léo Pereira. O Atlético quase tomou o gol e o Nath depois, né? Do Léo Pereira, se não me engano, né, que deu um trabalho ali pro Guga em algum momento do jogo no lado esquerdo do campo, mas fora isso, a postura sem bola do Atlético para mim foi o principal diferencial. Os encaixes individuais também mais bem coordenados ali na defesa, o Alonso saindo para perseguir, indo até o meio-campo, a gente conseguiu perceber isso, né? Esse sistema mais bem definido de marcação nesse jogo. Mas para mim o perde pressiona e a marcação alta foram os fatores que fizeram com que o Atlético tivesse a posse de bola na maior parte do tempo e sofresse muito pouco, né? Só no início do segundo tempo que a gente lembra que o Atlético deu uma recuada ali, abaixou um pouco mais as linhas, mas fora isso, fora esse momento do jogo, foi um Atlético protagonista e com essa postura sem bola sendo muito determinante para o controle da partida, na minha visão. O Kelly, o Turco já havia falado numa entrevista recente que ele estranhou no Brasil que o torcedor principalmente, mas a imprensa também,
não entende o rodízio, né? Porque assim, quando o rodízio chegou no Brasil, por exemplo, nos anos 2000, alguns treinadores adotavam isso. O Aguirre adorava isso. Então tinha, o treinador recebia o apelido de professor Pardal, que ele tentava rodar, né? E quando a fisiologia entrou pesado, até na montagem do time, né? Por causa do jogador no limite físico. E ele falou isso, que estranha para ele que no Brasil isso ainda seja debate e não seja uma coisa corriqueira do futebol. Você acha que esse rodízio ele vai conseguir ter alto nível, mesmo porque ele já vinha de resultados ruins e questionáveis, mas não só por causa do resultado, mas pelo desempenho do time. Sim. E agora ele jogou com o time titular. Ele não vai conseguir fazer isso o ano inteiro. A gente sabe que vai ter Libertadores e Copa do Brasil no meio de semana, daqui para frente. Então, assim, o que você acha que consenso pode haver aí nesse cenário? Ou você acha que ele tem que ter a convicção total de que manter a estratégia dele de revezar o time, às vezes até colocar resultados em risco, né? Eu acho que o problema não é o rodízio. Eu acho que o que pegou no caso do Atlético com o Turco era, às vezes, ele colocar, por exemplo, o Rubens na lateral esquerda. Uma coisa é você fazer um rodízio entre dois laterais esquerdos. Eu acho que a equipe não criou uma unidade. O Atlético não chegou a ter com o Turco ainda um senso coletivo. Quando você já tem uma ideia estabelecida, você troca os jogadores e aquele time mantém aquela ideia de jogo. Você consegue fazer isso com peças diferentes. Ele não conseguiu ter isso no Atlético ainda da forma que ele estava tentando implementar. E aí eu coloquei, até escrevi na minha coluna, que para mim um grande termômetro era o Zaratio. Porque o Zaratio, ano passado, foi um dos jogadores, ele era tipo um cérebro ali, um motor do Atlético, porque ele transitava praticamente em todos os setores do time. E ele levava os companheiros naquele ritmo dele. Então ele auxiliava a defesa, ajudando a desarmar, ele ajudava na saída de bola, ele chegava para concluir. E com o Turco, o Zaratio estava perdido naquele time do Atlético. Então você não via a produtividade do Zaratio, que é um jogador de extrema qualidade. E aí, nesse jogo, foi o que o Lucas pontuou, o Zaratio apareceu. O Zaratio jogou na dele. Então, eu acho que o problema não é o rodízio, é você explorar as virtudes dos jogadores dentro daquilo que eles já mostraram que eles sabem fazer. A gente já viu esse Atlético, que o ano passado, o time não foi repetido o ano todo, o time não fez excelentes atuações em todas as partidas, mas o time conseguiu uma regularidade também com essa alternância de jogadores. O que não estava dando certo até então, e eu acho que isso é muito importante falar, aquela sequência de 4 resultados sem vitória, não é só o resultado, era a forma que o Atlético não estava conseguindo. Naturalmente é um time que cria, porque tem muitos valores do meio para frente, mas a forma que a defesa ficou muito vulnerável. Então era mais uma questão de unidade, eu acho que tática, que o Atlético não tinha ainda, e que talvez agora, partindo até de um próprio olhar do treinador, diferente sobre os jogadores que ele tem. Então, para mim, foi muito sintomático, por exemplo, o Rubens entrou na posição dele nesse jogo. Ele não entrou para ser volante, ele não entrou para ser lateral, ele entrou na posição dele. Então, isso, assim, tem 50% para cada lado. Não é demonizar o rodízio, mas fazer o rodízio de uma forma consciente e inteligente. Né? Agora, o Lucas... O Atlético... Falando do Zaratio foi para mim o melhor em campo nesse jogo. Voltou a ser o Zaratio que a gente via, né? É porque assim, quando o time é equilibrado, o cara tem espaços para atacar, né? Você falou em jogar sem a bola, e essa é uma característica muito importante. Jogar sem a bola é muito importante, então ele tem espaços para atacar. E quando esse espaço aparece é porque alguém está puxando uma marcação, é porque alguém está fazendo. Tanto que assim, quando faz as modificações, vai sair o Keno porque está machucado. Aí tem que mexer em 2 posições, porque o Ademir entra pelo lado direito, aí tem que trazer alguém pelo lado esquerdo, tá? Aí já começa a ficar meio manco. É isso que a Kellen está dizendo, assim, não é o problema, não é mudar as peças, é mudar o conceito. Nunca jogou com 3 zagueiros, aí vai jogar com 3 zagueiros lá na altitude, e aí o Alonso resolve dar uma saída para ir lá no ataque levar a bola, e ele não tem fôlego para voltar. E a defesa está toda aberta, toma o gol. Por exemplo, são pequenos detalhes. Hoje em dia o futebol é tão dinâmico que um pequeno detalhe faz diferença, né? Eu acho que na hora que ele entende esses detalhes, ele diz assim, olha, o time já tinha uma base, o time já estava montado. Você não precisava. Não precisa mexer, bota o pé no chão, não precisa inventar nada. Mas até é um questionamento que eu ia fazer aqui para o Lucas, porque o Lucas
acompanha muito a parte tática, gosta disso. O Turco chegou e se cobrava dele manter o time do Cuca, né? Segurar, por exemplo, em alguns clubes isso não ocorreu, como no Flamengo. O treinador entrou e já mexeu. O treinador do Corinthians, por exemplo, ele sofreu no Campeonato Paulista e agora ele aplica um outro esquema de jogo e alguns medalhões não jogam, porque ele sabe que não vai ter intensidade às vezes, não é porque é mais famoso, mas ele precisa que o cara cumpra uma missão. No caso do Mohamed, você acha que a partir de agora ele vai ter que colocar em prática mais a sua cara, até por causa dessa variação do time, embora a Kelly tenha falado isso, mas você acha que agora ele vai ter que colocar mais o dedo de treinador e o dedo com as características dele no time que era do Cuca? Eu acho que especialmente a partir desse perde-pressiona, isso já foi mais notório nesse jogo contra o Atlético Goianiense, porque não era uma característica tão forte do time do Cuca, né? Pressionar tão agressivamente depois da perda quanto é com o Mohamed. Ele deixou bem claro que isso era uma característica, uma filosofia do trabalho dele, que ele não abria mão. Mas eu acho que assim, um fator que a gente percebe já bastante, que também está sendo muito aplicado e difere muito do trabalho de 2021 com o Cuca, é a questão das bolas longas também, né? O Atlético é um time que hoje usa muito mais da bola longa, muitas vezes, né, acaba não dando certo, né? A gente percebe que quando o Ademir entra, e foi assim contra o Atlético Goianiense, é sempre aquela bola longa buscando ele nas costas da defesa adversária. Contra o Atlético Goianiense deu errado em muitas oportunidades. Então, assim, são ajustes que ele tem tentado promover. De certa forma, existe um trabalho até que isso dê certo, né? O perde-pressiona não é uma estratégia que vai dar certo em um recorte de 3 jogos, né? Você pega, por exemplo, o livro do Klopp, dele falando do trabalho dele no Liverpool, do quanto que foi difícil implementar isso, os jogadores comprarem essa ideia, porque o perde-pressiona é uma estratégia complexa. Se um jogador ali do sistema não compra aquela ideia, ou então não tem um movimento tão forte para sair e pressionar o adversário, essa estratégia não funciona. Todo mundo tem que estar coeso ali em busca desse objetivo de recuperar a bola muito rápido. Então, assim, são estratégias difíceis de serem implementadas, que eu acho que o Turco está tendo esse trabalho difícil aí para colocar essas características dele no time, né? A bola longa está sendo um problema. Eu vejo hoje como um problema no Atlético, assim. Não tem sido uma ferramenta bem utilizada pelo Atlético, na minha opinião. É que assim, vamos pegar os 3 últimos modelos de jogo do Atlético. O Atlético pegou um modelo do Sampaoli, que era um modelo kamikaze, né? Um time que jogava todo para frente, todo aberto, com uma defesa que simplesmente... Uma vez o Muricy Ramalho me disse assim, e eu achei interessante, e o São Paulo ainda não estava no Atlético, ele estava, né, para vir e tal, ele falou assim, é um treinador que não sabe defender. Eu disse, não, mas é um grande treinador e tudo mais. Quando ele veio o time, eu falei, realmente é um time totalmente aberto, um time vulnerável, totalmente vulnerável. Que ganhava suas partidas porque fazia gols, mas tomava aquele monte de gol também, tanto que não conseguiu chegar a um bom termo. Aí você pega o time do Cuca, que era um time mais equilibrado, um time que não ficava o tempo todo no perde-pressiona, muitas vezes trazia esse jogo para o meio de campo. Quantas vezes o Hulk vinha buscar essa bola no meio de campo e dava aquelas arrancadas, né, que ninguém parava o Hulk. Né, tinha um Keno jogando muito bem ali pelo lado esquerdo, porque às vezes para jogar com a bola longa você precisa trazer o adversário para o seu campo, senão você não tem as costas do lateral para jogar. E tem que ter o cara que faz o passe preciso. E tem que ter o cara que faz o passe preciso. O Atlético preciso. Tem esses jogadores na realidade, mas só não está sendo bem executado. Né? Exatamente. Então assim, o time do Cuca era um time extremamente equilibrado nesse sentido. A transição para o time do Turco é que assim, ele consegue fazer uma marcação um pouco mais à frente em alguns momentos, ou conseguiu fazer uma marcação um pouco mais à frente, só que aí ficou uma distância muito grande entre defesa e ataque. E aí o que acontece? Você tem essa bola longa numa defesa fechada, e a maioria dos times que joga contra o Atlético joga com defesa fechada por motivos óbvios, e a bola não transita pelo meio de campo. Então você perde a qualidade de Alan, você perde a qualidade do Jair, você perde a qualidade da saída de bola do Alonso, você perde a qualidade de conduzir essa bola da defesa para o ataque. O Hulk já não busca tanto essa bola no meio de campo. Ou seja, eu acho que o que ele tem que achar de novo é o equilíbrio. Aquele equilíbrio do ano passado. Dentro das ideias dele, não vai jogar que nem um Cuca, porque é outro treinador, mas achar um equilíbrio, e eu acho que esse é que é o caminho para o Atlético. Eu acho que as pessoas têm incorrido num erro de achar que as críticas ao que o Atlético do Turco vem apresentando é uma comparação com o Atlético do Cuca. Claro. E uma coisa independe da outra. Claro. A história do Atlético com o Cuca foi aquela história que foi bem sucedida. Não é que o Turco tem que copiar ou manter o que o Cuca fez. O que eu entendo é assim, o que eu tenho visto de virtudes do Atlético, para mim,
parece ser mais uma coisa automatizada do time, que já tinha essa herança, do que especificamente um trabalho conduzido pelo Turco, assim, de coisas pontuais do time. Então não é que assim, as pessoas querem cobrar que seja o Atlético do Cuca. Não, as pessoas, eu acho que a expectativa é que, com esses jogadores que têm qualidade, que já mostraram isso, querem que o Turco monte uma equipe que também tenha efetividade. Não é? E um time que tem um pouco mais de paciência também. Eu acho que nesse recorte aí de 4 jogos, o Atlético foi acometido de uma certa impaciência. O Hulk tomou 3 cartões amarelos em 3 jogos, reclamou um monte de... Tá certo, ele é marcado mesmo, os caras ficam em cima dele, dão pancada, ele aguenta, ele é forte e tudo mais. Mas o time estava com um pouco de impaciência, talvez contando com uma facilidade um pouco maior pela qualidade técnica e tal. Isso não estava acontecendo, não vai haver facilidade. Então é preciso ter tranquilidade dentro de campo. Mostrou isso contra o Atlético Goianiense. Ok, é um time da zona de rebaixamento, mas é o comportamento do time dentro de campo, né?